Sejam bem-vindos a esta live da Igreja Cristo Vive Missão, em que promovemos a vida de oração, promovemos a reflexão da palavra, os fundamentos da palavra acerca da vida de oração, da vida de intercessão. Quem vos fala é o pastor Anderson Nogueira, pastor sênior da Igreja Cristo Vive Missão, e aqui, com muita alegria, com muita satisfação, nesta noite de sexta-feira, noite de testemunhos, estou muito feliz, e aqui para juntos cultuarmos, adorarmos. Você aí no seu lar, nos mais diversos bairros e também municípios do Rio de Janeiro, ou qualquer outra parte do mundo que você possa estar participando conosco. E eu aqui da Tijuca, no gabinete pastoral da igreja, a sede do Rio de Janeiro aqui na Tijuca, oferecendo a Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Às sextas-feiras nós estamos percorrendo o mover da oração em toda a Bíblia Sagrada. Onde houver um profeta de Deus, um crente em Jesus, onde houver um discípulo do Senhor Jesus, a igreja de Jesus orando, lá nós estaremos perscrutando esses textos, mergulhando em águas profundas da palavra para poder extrair o sentido gramático, histórico do texto, o que o autor queria dizer quando ele escreveu aquele texto. É assim que nós cremos. Nós somos uma igreja bíblica, temos bases históricas que remontam à escola de Antioquia. Nós cremos na interpretação bíblica, gramática, literária. Nós não fazemos aqui nenhuma infusão no texto que o próprio texto não ensine. E é assim que nós buscamos fundamentar as mensagens que pregamos aqui na palavra de Deus. E acerca da oração, nós estamos buscando esses fundamentos para poder oferecer à igreja conhecimento sólido e construirmos juntos uma igreja de oração. Então, nós em outubro, por aí, meados ou final de setembro, início de outubro, nós vamos inaugurar um tratado da oração. Ainda não é para hoje, ainda não é para a semana que vem. Nós estamos ainda fazendo toda a busca de materiais, preparação para isso, ainda não é o momento. Então nós vamos em outubro, a previsão é para outubro, o tratado da oração, para a glória do Senhor. Fique, por favor, na expectativa da oração por esse tratado, esse momento que vamos inaugurar aqui, da oração, que nós vamos buscar com profundidade, amados irmãos, com profundidade, o que é a oração, para quem orar, quando se deve orar, por quem, em que momento, como orar. Ou seja, nós vamos buscar na palavra de Deus sólido fundamento da vida de oração. Então, estamos intitulando o Tratado da Oração, em nome do Senhor Jesus. Então, dentro desse espectro maior do mover da oração que nós já temos buscado, hoje é a mensagem de número 56. Veja ao longo caminho que já percorremos até aqui, 56 semanas para o louvor e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, antes da mensagem desta noite, antes da reflexão desta noite, e nós orarmos daqui a pouco, e depois da palavra já vamos direto para a oração, eu quero abrir aqui o parêntese do testemunho. Oh, Deus seja louvado! Quero agradecer a Deus pelas bênçãos do Senhor, pelos testemunhos para a glória de Deus. Pois bem, agradeço ainda hoje, mais uma vez, pelo aniversário da nossa amada pastora Deise. Nossa pastora é uma bênção, é uma amada irmã, eleita, preciosa, pregadora da palavra, mãe,
é uma mulher de Deus, um exemplo para todos nós. Então, estamos aí há uma semana agradecendo a Deus pela vida da nossa amada pastora. Um beijo no seu coração, nós lhe amamos, eu lhe amo, e nós queremos que você tenha muita saúde, bênçãos e alegrias. O presente que o pastor comprou para a nossa pastora está encomendado, vai chegar durante a semana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, Marcos Kleber também fez aniversário. O irmão Marcos Kleber, grande abraço, meu irmão. Tu és uma bênção do Senhor em nosso ministério. Louvamos a Deus pela tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, eu quero agradecer a Deus. Temos agora mais 6 testemunhos aqui para louvar ao Senhor. Que maravilha! Deus seja louvado. 6 testemunhos da casa do Pai. O primeiro testemunho os primeiros são testemunhos de cura. Eu amo testemunhar cura divina. É o que eu mais amo aqui, é vida convertida e pessoas curadas. Não tem nada mais que me alegre do que isso. Vidas convertidas e pessoas curadas, pessoas tiradas do leito de hospital, para a glória do Senhor. Então, irmã Isabela Brasil, amados, nossa irmãzinha aqui, nós nem conhecemos pessoalmente, mas nós já ganhamos aqui todo um envolvimento, carinho espiritual por essa vida, porque após 91 dias de internada, 91 dias de internada, mais de 20, quase 30 especialidades médicas passaram por ela fazendo exames, buscando a razão daquela doença. E após 91 dias, para a glória de Deus, a irmã Isabela está de alta e já está próxima de ir para o lar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parabéns, irmã Isabela, receba nosso abraço, nossas orações e a gratidão a Deus. Outro testemunho de cura é da irmã Selma Lima. Passou lá por uma cirurgia, havia lá um câncer, foi retirado, já está em casa, sem dor, sem náuseas, e agora é só se recuperar. A Deus toda a glória, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por essas curas maravilhosas. Temos aqui tantas pessoas mais que estão esperando as suas curas, e assim oramos em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer também nossa querida Karine Salamã, minha cunhada. Karine Salamã passou numa prova para uma empresa terceirizada que presta serviço para o nosso município, e ela passou na prova, já foi chamada e já está trabalhando. Glória a Deus! Porta que Deus abre, ninguém fecha. A Deus todo louvor e a Deus toda glória. Mais um testemunho, agora da nossa amada empresa Capemisa Seguradora. Capemisa Seguradora ficou em segundo lugar no prêmio Great Place to Work. Great Place to Work, a tradução livre, a tradução é melhores empresas para trabalhar. Então, desde 1960, a Capemisa é uma das melhores empresas para trabalhar no Rio e no Brasil, para a glória do Senhor. Então agradecemos a Deus. Temos um representante aqui, presbítero da nossa igreja, profissional da Capemisa, nosso amado presbítero Jorge, e eu quero agradecer a Deus então por esse testemunho. Great Place to Work, a nossa amada Capemisa. Nossa igreja tem um plano na Capemisa, plano funerário. Os irmãozinhos amados que desejem participar, valor irrisório, para a glória do Senhor. Momentos difíceis, Capemisa está lá para ajudar, tá bem? E mais 2 testemunhos, irmãos. Deus seja louvado. A igreja em Itaipu, nosso templo em Itaipu, para a glória do Senhor, já colocamos as estruturas laterais, já estamos levantando os muros. A Deus toda a glória. Já dá para ver o espaço, já dá para ter noção do espaço que será
o templo da nossa igreja em Itaipu, para a glória de Deus. As barreiras, as dificuldades, os desafios financeiros estão sendo vencidos. Louvamos a Deus por toda a provisão que Deus tem dado, as janelas dos céus que Deus tem aberto. Então, ver aquelas coluninhas já postas, aquelas paredinhas já levantando, que é uma das partes mais caras da obra, é a fundação, é uma alegria muito grande, muito grande. Eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor por toda a provisão. Temos lá uma família especialmente que está semeando para isso, e eu quero abençoar em nome de Jesus, declarar toda a sorte de bênçãos sobre esta família. E se você que me ouve diz: pastor, eu também quero participar especificamente dessas obras, então, por favor, amado, lança aí a tua sementeira em nosso ministério, para a glória do Senhor. E o último testemunho, olha aí, amados, 11 minutos dando testemunho, é muita coisa, hein? É muito testemunho, é muita bênção. Hoje, dia 11 de agosto de 2023, eu estou completando 21 anos de ministério pastoral. 21 anos de ministério pastoral. A Deus todo louvor, a Deus toda glória, por essas 2 décadas e mais um ano de caminhada ministerial, pastoral, crescendo em graça, em conhecimento, experiências no ministério, experiências de altar, experiências de pregação, experiências de capelania, capelania domiciliar, capelania prisional, capelania hospitalar. Amado, todo tipo de trabalho na obra do Senhor, gabinetes pastorais, aconselhamento, enfim, a lista é longa, para a glória de Deus. Nos últimos anos eu tenho focado profundamente no conhecimento, no crescimento acadêmico, e eu quero louvar e agradecer a Deus por essa etapa do ministério, etapa da vida ministerial, que é daqui até a glória do Senhor, buscando esse aperfeiçoamento, esse crescimento acadêmico para a glória de Jesus. Então, 21 anos de ministério é motivo de alegria, de louvor e de gratidão, e tantos testemunhos, é cura divina, é emprego que abre, é obra Itaipu, é empresa condecorada, aniversário. Deus seja louvado nas alturas. A Ele todo louvor e a Ele toda glória, por ouvir e responder às orações da igreja, em nome de Jesus. Deus é por nós, eu creio nisto firmemente. Deus é por nós. Temos uma longa jornada ministerial, uma longa jornada pastoral pela frente. Ligamos da terra, pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém? Pois bem, abra aí a sua Bíblia, por favor, em Atos 7:51. Vamos lá, amados. Rapidamente, não temos muito tempo, precisamos adiantar e avançar. Aquele que vive na dependência do Senhor entrega a sua vida pelo Evangelho Salvador. Que maravilha! Shakespeare manda um abraço para o pastor, faz rima nos temas. Deus seja louvado. Vamos repetir. Aquele que vive na dependência do Senhor entrega a sua vida pelo Evangelho Salvador. Atos 7:51 diz a palavra do Senhor: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Você veja aí, os pregadores heréticos, unicistas, precisam melhorar a teologia profundamente, por favor.
Versículo 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, apedrejaram-no. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Paizinho amado, eu te peço, Senhor, abençoa rica e abundantemente este momento de pregação da palavra. Abençoe, Pai, agora a voz, a garganta, a comunicação do pastor e o coração e os ouvidos espirituais das ovelhas, para que possamos estar em uma linha de pensamento harmônica e ouvir perfeitamente a voz do Senhor, que é o que nos interessa, para que então possamos, ao ouvir a tua voz e não endurecer o coração, praticá-la e construir a nossa casa sobre a rocha. É o que nós desejamos. Em nome de Jesus oramos e pedimos, e o povo de Deus diga amém, amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, família espiritual, povo de Deus, graça e paz a todos que estão chegando agora. Sejam bem-vindos. Quem está falando aqui é o pastor Anderson Nogueira, carioca da Gema, por isso sem sotaque de português, sou brasileiro. Então toda a honra e toda a glória. Vamos ouvir a voz de Deus nesses próximos instantes. Ao longo de toda a história de Israel, Deus tem operado ao extrair o bem dos atos perversos de um povo desobediente. Ao longo da história, Deus tem pego limões e feito uma limonada, porque Deus resgatou diversas vezes o povo de Israel de calamidades. Deus levantou profetas que falassem com o povo, que anunciassem o povo a vontade dele, para tirar o povo dos maus caminhos, tirar o povo do pecado, tirar o povo da queda. Mas ainda assim, com tantas provas de amor, misericórdia e benignidade da parte de Deus, os israelitas continuavam lá. O que isso nos mostra, pastor? Nos mostra a condição de depravação humana, a depravação total do ser humano. Somos pecadores por natureza. A misericórdia, um dos atos principais de misericórdia de Deus para conosco é ficar com a sua mão contendo a nossa carnalidade. Porque se pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, Deus não vem a conter essa nossa impulso carnal, amados, nós podemos ter as mesmas atitudes que um ímpio, da pior espécie. Então é prova da misericórdia e graça de Deus, essa mão poderosa do Senhor que nos resguarda. Então a história vem mostrando Deus operando desta forma. Veja em Atos capítulo 6, versículo 8 a 12, o que diz a palavra: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos. Olha os alexandrinos aí, os alegoristas heréticos, da Sicília, da Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias
contra Moisés e contra Deus, e sublevaram o povo, fizeram um montim, os anciãos, os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Versículo 15: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de anjo. Você veja, amado, primeiramente o povo, como sempre, não dando ouvidos à voz de Deus, não dando ouvidos à palavra do Senhor, não dando ouvidos à verdade de Deus, o coração deles endurecido, como nós lemos no texto básico, coração deles endurecido para a voz do Senhor. E diz que quando eles olharam para Estevão, viram que Estevão tinha o rosto como o rosto de anjo. Olha o propósito de Lucas registrar esse fato. Amado, quem foi na história bíblica que as pessoas olharam para o rosto dele e ele tinha um rosto brilhoso, vinha a luz divina do seu rosto? Foi Moisés. E quando é que isso acontecia com Moisés? Quando ele estava próximo de Deus, quando ele estava contemplando a glória de Deus. Então, amado, aqui é uma ponte que nos leva a ver a vida de Estevão, que estava próximo de Deus, tinha uma vida com Deus, tinha uma vida de intimidade com o Senhor, por isso seu rosto brilhava. Então, quando nós olhamos toda essa história do povo de Israel, desobediente, e Deus levanta profetas, e eles não ouvem a voz de Deus, Deus levanta mais profetas, e aqui Estevão é mais um que Deus está levantando. Nessa retrospectiva, nós temos um pano de fundo, um contexto que nos leva a quê? Nos leva ao Deus que cumpre as suas promessas. Ao Deus que cumpre as suas promessas. Como ele cumpriu as promessas? Primeiro, enviando Jesus, o Messias. Segundo, exortando o povo ao longo de todos esses anos que não fossem idólatras, não tivessem nenhum tipo de ídolos, inclusive não idolatrassem as obras das suas próprias mãos. Das suas próprias mãos. Nós temos a mania de idolatrar aquilo que nós fazemos. Não é verdade? Não podemos idolatrar. E em terceiro lugar, temos um chamado, uma exortação a nos convertermos a Cristo Jesus e a termos uma vida de intimidade com Jesus. Este é o pano de fundo. Todo o registro da história de Israel nos leva a ver Deus cumprindo suas promessas. Deus enviando Messias, Jesus, Deus exortando para que não haja nenhum tipo de idolatria no meio do seu povo, porque Deus é o único que deve ser adorado, e por isso Deus convocando o seu povo de volta ao arrependimento, para que tenha uma vida convertida para Deus, uma vida de intimidade com Jesus. Foi isso lá em Crônicas, a célebre passagem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, me buscar a minha face e a mim orar, eu ouvirei dos céus as suas orações, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Então, esse é o pano de fundo geral. Então, ouça, as características do homem, do coração de um homem cheio de graça e de poder, como a Bíblia aqui disse no capítulo 6, versículo 8, Estevão cheio de graça e poder. Essa era a característica de Estevão. As características do coração de um homem como Estevão, cheio de graça e de poder, revelam na vida dele e na vida desse homem de Deus que este é um homem fiel à palavra do Senhor e é um homem que tem uma vida de oração. Amado, uma pessoa que é fiel à palavra e uma pessoa que é fiel à vida de oração é um homem cheio de graça e poder. É um homem movido pelo Espírito Santo. É um homem movido pela ação de Deus na sua vida. Ele dá passos bíblicos.
ele dá passos pela palavra. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E não para aí, ele tem uma vida de oração, de intimidade com Deus. E isso já nos remete a Oséias, o profeta, porque diz: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Eu já ensinei inúmeras vezes que conhecimento na mentalidade hebraica, ali do contexto, é um conhecimento intelectual, sim, conhecer intelectualmente, em primeiro lugar, mas também conhecer relacionalmente, ter um relacionamento. Quanto mais próximo eu estou de alguém, mais eu lhe conheço. Por isso o rosto de Estevão brilhava, porque ele estava próximo de Deus, ele estava próximo de Jesus, ele estava vivendo em comunhão, ele tinha uma vida de oração, ele não abria mão da palavra, e ele não abria mão da oração, nem sendo apedrejado, ele não abriu mão de pregar a verdade, de manter-se na palavra, e ele não abriu mão de orar. E a oração bíblica não era tipo assim: Senhor, eu oro agora, mata todo mundo, acaba com essa gente que está me apedrejando. Não, orou: Senhor, perdoa essa gente, não lhes impute esse pecado, Senhor, recebe meu espírito. Gente, isso é tremendo demais, isso é tremendo demais. Então ele vivia na dependência de Deus, e assim nós somos chamados a viver também. Então Estevão exorta os seus ouvintes por terem dura cerviz, por rejeitarem a vontade de Deus, por serem incircuncisos de coração, ou seja, um coração não convertido a Deus, um coração que não tinha uma aliança com Deus. A circuncisão era o sinal da aliança com Deus. Eles eram incircuncisos de coração, eles não tinham um coração aliançado com Deus. A aliança deles era com a religião, a aliança deles era com o próprio ventre, a aliança deles era com o orgulho pessoal da autoridade que eles tinham e exerciam naquela sociedade, mas eles não tinham uma aliança com Deus. E Estevão lhes exortava quanto a isso. Estevão lhes exortava porque eles estavam desprezando a palavra da verdade, porque eles resistiam ao Espírito Santo, e em sexto lugar, eles rejeitavam a direção do Senhor. Você veja, essas foram as exortações de Estevão. Olha aqui o capítulo 7, versículo 51, como diz a palavra aos 53: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós agora o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos, não guardastes a lei. Olha, amado, a exortação era muito grave, a admoestação era muito forte. A palavra vinha de encontro àqueles corações para convertê-los, para sará-los. Mas aqueles homens eram duros de cerviz e não se converteram. Entretanto, pelo poder do Espírito Santo, mesmo diante dessas condições terríveis que Estevão se encontrava, o Evangelho continuou sendo pregado e levado adiante para além dos limites de Jerusalém, e continuou operando transformação nos corações que recebiam o Evangelho. Ali naquele meio tinha um jovem, aquele jovem veio a se converter, Saulo de Tarso, e passou a ser o maior plantador de igrejas do Novo Testamento. Você veja que no momento último da vida de Estevão, Deus usou para pescar a vida daquele Saulo, lançando lá uma semente da palavra naquele coração, que logo depois, no capítulo 9, 2 capítulos depois, veio a frutificar quando Jesus se colocou no caminho dele.
Então, aquele que vive na dependência do Senhor, através de uma vida bíblica e uma vida de oração, esse entrega a sua vida pelo precioso evangelho da salvação. Quem tem uma vida bíblica, da palavra, e quem tem uma vida de oração, amado, entrega a sua vida em prol do evangelho. Sabe que esse evangelho é o evangelho da salvação. Esse evangelho transforma vidas. Esse evangelho muda realidades, muda histórias. Esse evangelho tira pessoas das trevas e traz para a luz. Esse evangelho cura a alma, cura o espírito, cura até o corpo, como nós temos visto tantos testemunhos acontecer. Então, ouça agora, quem é movido pelo amor de Deus, quem é movido por essa dependência de Deus, pela ação do Espírito de Deus, quem é cheio de graça e poder, como Estevão, movido por esse amor tremendo de Deus, não se afasta dos que têm coração endurecido, e também não se acovarda por causa da oposição deles. Pelo contrário, quem é movido pelo Espírito Santo com graça e poder, confronta a oposição pela palavra e com o joelho no chão. Palavra e oração. Palavra e oração. Amado, palavra e oração. Essas são as armas do cristão. Então Estevão estava pregando a palavra naquele momento, na esperança que aquela gente se convertesse. E lá o Saulinho recebeu a palavra para converter-se. Deus seja louvado. Como os profetas antes dele, ele procura alertar aquela gente com uma linguagem forte, poderosa, ungida. E isto o que é? Senão a expressão do amor de Deus. Expressão do amor que em toda a retrospectiva da história genealógica, da história do povo de Israel, geração após geração, nós vemos Deus exortando o seu povo, Deus admoestando o seu povo, Deus dizendo: arrependam-se, deixem os maus caminhos, abandonem o pecado, virem-se para mim, voltem-se para mim. Deus prometendo, o Messias vai vir, e ele cumpriu porque o Messias veio. E Deus sempre exortando: não sejam idólatras. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, é o único Senhor. Deus sempre exortando o seu povo para que não tivessem ídolos, não tivessem outros deuses. Ele é o único que tem que ter centro, lugar central em nosso coração. Porque, amado, se nós não tivermos nossa fé em Jesus, se nós adotarmos qualquer tipo de idolatria, se nós não tivermos uma vida convertida a Ele, de intimidade com Ele, o que adianta oração? Você vai orar para quem? Você vai orar para quem? Para qual Deus você vai orar? Qual Deus você acha que vai te responder? O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele é o único que pode ouvir e responder orações. É o único, verdadeiramente é o único. Então, esse é o pano de fundo para uma vida bíblica e uma vida de oração, ovelhinha amada. Então, veja que isto é a expressão do amor de Deus. Quando nós entendemos isso e assim vivemos, a expressão do amor de Deus, inclusive para com os perdidos, porque Deus há de nos usar para alcançar essas vidas, como Ele usou Estevão. Veja que enquanto a vida de Estevão se esvai do seu corpo ao quebrado, ele clama a Deus para que Deus perdoe os assassinos de coração endurecido. Veja o versículo 54 a 60 rapidamente. Ouvindo eles toda a exortação de Estevão, enfureciam-se o coração deles, grilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus,
que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele, e lançando para fora o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu. Então, amado, Estevão morre em impotência física, mas os seus algozes não são capazes de reprimir a graça e o poder glorioso do testemunho de Estevão. Aleluia! Estevão foi vitorioso no seu testemunho, no seu martírio, do grego, do seu testemunho. Depois de todo ataque violento aos cristãos, porque aqui em 8:4, depois lá o capítulo 11 retoma esse evento para dizer que a partir dali se desatou grande perseguição contra a igreja de Deus. Apesar de todo ataque violento contra a igreja perseverou e o evangelho da glória avançou. A impossibilidade de suprimir a pregação da palavra, portanto, constata o poder e a resiliência de Deus, da palavra de Deus, na vida daqueles que creem na palavra. Amados, faça uma imersão na história da Reforma Protestante e da pré-reforma, e você vai ver quantos cristãos resilientes, cheios de graça e poder, manteram acesas e vivas as chamas flamejantes da palavra de Deus. Em meio a tempos obscuros, em meio a tempos sinistros, as chamas flamejantes da palavra continuaram acesas, aquecendo corações de pessoas que cultuavam em cavernas, cultuavam em esconderijos, cultuavam e evangelizavam, gravando textos bíblicos extensos, muitas vezes pegos e mortos, mas jamais deixaram de anunciar a palavra. Estevão estava disposto a aceitar a morte pela mão de seus algozes, mas não estava disposto a ceder ou a mudar a pregação do glorioso evangelho. Nós não podemos mudar o glorioso evangelho por causa de um monte de mimizentos por aí, que querem pastor coaching, querem autoajuda. Autoajuda e coaching não transforma a vida de ninguém. Só o que transforma é o evangelho. É o evangelho. Então, no relato histórico do primeiro mártir cristão, a palavra de Deus foi uma característica basilar, e a outra é a oração, porque a oração de Estevão para que Deus perdoasse aqueles que o tratavam de modo injusto mostra o caráter do que é ser um cristão de verdade. Assim como Cristo na cruz orava para que o Pai perdoasse aqueles que o crucificavam, aqui Estevão faz a mesma coisa. Agora ouçam todos a palavra de exortação. A porta permanece aberta para que se arrependam, mas devem saber que aqueles que rangem os dentes e resistem a Deus e resistem aos seus mensageiros, se permanecerem com o coração duro, sem se arrepender, eles rangerão os dentes outra vez. Entretanto, rangerão os dentes ao verem Abraão, Isaque e Jacó, os profetas e os filhos de Deus, se banqueteando na glória eterna do Pai, e não lhes será permitido participar desta glória. Isso está lá em Lucas 13, 24 a 29. Você que hoje não aceita a palavra, você que hoje rejeita a palavra de Deus, e até persegue a igreja de Deus, e até persegue a Bíblia Sagrada,
Hoje você range os dentes contra nós, mas se você morrer sem se arrepender, você também rangerá os dentes no inferno. E você rangerá os dentes, porque não poderá participar da glória de Deus, da glória de Cristo. Esta é a clara e pura palavra de Deus. E isto é a expressão de amor verdadeiro, que busca exortar os corações endurecidos, para que possam se arrepender e serem salvos em Cristo Jesus. Então, eu termino lembrando, amados, que no capítulo 8 de Atos, versículo 1, diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Esse Saulo que consentia na morte de Estevão veio a ser, logo a seguir, transformado miraculosamente pelo poder de Cristo Jesus, e de um perseguidor foi transformado em missionário. Isso revela que o poder de Deus é muito maior do que qualquer inimigo que possa se levantar contra a igreja de Deus. O poder de Deus é muito maior do que qualquer adversário. E o poder de Deus não recorre à violência para prevalecer, porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. E ouça, o poder de Deus, grande parte das vezes, o poder de Deus opera em resposta à vida de oração. A vida de oração. A vida de oração do cristão individual e da igreja enquanto comunidade. A igreja não será destruída. As promessas de Deus nunca irão falhar, como nunca falharam na história da igreja. O Evangelho continuará a ser pregado, porque o Evangelho é Cristo Jesus, o Messias, que foi enviado, o Salvador da igreja. Portanto, amado, não tenha ídolos na sua vida. Abandone a idolatria, mesmo que a idolatria sejam as obras das tuas mãos. Olha, eu é que estou fazendo isso, eu é que mereço a glória de estar fazendo aquilo, eu fiz aquilo outro, eu estou fazendo isso, então eu sou o Senhor disso tudo, sou eu que mando, eu aquilo outro. Amado, não tenha idolatrias, porque a idolatria impede a tua vida com Deus, impede a vida com Deus, impede. Então, amado, não tenha ídolos, não permaneça com o coração duro, como aquele povo, como aquela gente, não o povo todo, mas parte do povo, que não deu ouvidos a Estevão. É hora de ouvir a voz de Deus, é hora de ouvir a palavra de Deus, é hora de entregar-se para Deus, porque o poder de Deus é muito maior do que qualquer adversário. O poder de Deus é muito maior do que os adversários da igreja. O poder de Deus é muito maior do que os adversários do Evangelho. Muitos adversários se levantaram contra a palavra de Deus. Muitos adversários se levantaram contra a igreja de Cristo. Muitos adversários se levantaram contra as chamas flamejantes do Evangelho, tentando apagar. Jamais conseguiram e jamais vão conseguir, porque Deus é o Senhor da igreja. Cristo é a pedra angular da igreja. E o Evangelho será levado até as últimas nações ainda não alcançadas. E então Cristo em glória retornará para levar a sua igreja com Ele. Portanto, amado, permaneça na palavra e tenha uma vida de oração, mesmo que debaixo de grande perseguição. Estevão não abriu mão de testemunhar a Deus, de falar do amor de Deus e de falar com forte convicção. Naquele momento de dura provação e perseguição, Estevão abriu a sua boca com a palavra e a pregação. E então ele abençoou aquele povo, abençoou aquela nação com a verdade única do Evangelho da salvação. Deus seja louvado em Cristo Jesus. Essas verdades
fiquem firmes no teu coração e você tenha finalmente uma vida de oração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja, assim diz o Senhor. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, vamos praticar a oração. Eu quero mais uma vez agradecer por tantos testemunhos. Aniversário da nossa pastora Deise, aniversário do irmão Marcos Kleber, a alta da nossa irmã Isabela Brasil após 91 dias de internada, a alta e a operação sucesso da irmã Selma Lima, louvado seja Deus, a porta de emprego aberta para Karine Salamã, a condecoração da Capemisa do segundo lugar, Great Place to Work, melhores empresas para trabalhar, a nossa igreja de Itaipu, que as obras estão avançando, já levantamos a parede lateral e a paredezinha lá no final, onde é o altar da igreja, já dá para ter noção do espaço que será o santuário. E hoje, Pastor Anderson, sou pastor da Igreja Cristo Vive em Missão e agradeço a Deus por isso, que Deus tem me dado o ministério pastoral e ter o carinho e o respeito da Igreja de Jesus. Completo hoje 21 anos de ministério para o louvor e a glória do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por esta noite maravilhosa. Estendemos aqui, Pai, agradecendo pelos testemunhos, foram tantos testemunhos nesta noite maravilhosa. Obrigado pela palavra pregada, Pai, que ela venha ao encontro dos nossos corações para nutrir a nossa fé, para nutrir a nossa esperança em Cristo Jesus. Afinal, Deus, Tu sempre cumpriste as Tuas promessas e Tu sempre agiste de forma salvadora, trazendo o Seu povo ao arrependimento. Ó Pai, o próprio capítulo de Atos, que nós estudamos agora, capítulo 11, diz que também aos gentios foi concedido o arrependimento. Tu és quem concede o arrependimento, ó Pai. Portanto, aqui estamos debaixo da graça de Deus, da soberania de Deus, Pai, rogando a Ti, orando a Ti, ó Pai, para que ninguém endureça o seu coração. Ao contrário, ó Pai, o Senhor, em Tua graça e soberania, conceda o arrependimento a estes corações, para que possam, ó Pai, se voltar para Ti em oração e fé, para que possam se voltar a Ti em comunhão e crescimento de conhecimento e relacionamento contigo, para que possam ter, Pai, uma vida bíblica e uma vida de intimidade com o Senhor, porque é isso que dá sentido de vida, é isso que dá direção de vida, Pai, é isso que acaba com as trevas, é isso que dá ao cristão uma nova vida, uma vida superlativa, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida com propósitos, Pai, uma vida com direção, Senhor. É isso, louvado seja o Senhor, mesmo debaixo de grande perseguição, Pai, nós temos um propósito de vida. Senhor, hoje lemos sobre a história nas notícias seculares, a história de uma mãe e filha que tiveram que fugir de sua cidade porque estavam sendo torturadas por pregar a palavra. Pai, mais de 340 milhões de cristãos no mundo são perseguidos, Pai, são perseguidos. Agora na China, o Partido Comunista Chinês está obrigando as igrejas a falar bem do comunismo. Pai, este regime assassino, que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, Pai. E as igrejas sempre foram as primeiras a serem perseguidas. Agora está obrigando as igrejas a falar bem do comunismo. Eles querem tentar mudar a estratégia, porque talvez tenham percebido que matar a igreja não dá certo, porque
O sangue dos mártires é a semente da igreja. Mata um ali, nasce 100 ali. Acaba com ali, nasce mais 1000 acolá. Essa é a história da igreja, Pai. A igreja é indestrutível, porque o Senhor da igreja é Cristo. A igreja é vencedora, porque o Senhor da igreja é o Senhor vitorioso sobre a morte. É Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Então, Pai, mesmo diante de questões terríveis de perseguição e até de martírio, ó Pai, a Tua palavra concede uma graça especial e poder especial para que o Teu filho, Tua ovelha, tenha condições de testemunhar, tenha condições de se manter firme, ó Pai, e não negar a sua fé, tenha condições de pregar a palavra e manter a oração em dia, que diz que até naquele momento, ó Pai, diz que Estevão se ajoelhou e orou. Ó Santo Pai, nós vemos isso registrado na palavra, nós vemos isso registrado na história da igreja. Uma das grandes orações feitas na história da igreja foi do pai da Bíblia inglesa, William Tyndale, que quando estava prestes a ser estrangulado e seu corpo queimado na fogueira, ele fez a sua última oração e foi: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E então ele foi estrangulado e queimado. Mas diz a história, está registrado na história do mundo, que 1 ano depois, a oração daquele homem no leito do seu martírio foi atendida, e 1 ano depois a palavra estava na língua do povo, aberta para a população comum ter acesso às sagradas escrituras. Oh, Santo Deus e Pai, que fervor tremendo, que oração poderosa foi a oração daquele homem, que oração poderosa, Pai. Santo Deus e Pai, Pai, ajuda-nos, Pai, capacita-nos, Pai, com graça e poder, para que possamos testemunhar, Pai, como William Tyndale no seu lugar de martírio, para que possamos testemunhar como Jan Hus, o Hussita, que 100 anos antes de Martinho Lutero também foi lançado à fogueira, mas as suas palavras proféticas se cumpriram, porque aquele homem disse: daqui a algum tempo vocês ouvirão um ganso e vocês não poderão fazer nada, porque ele vai pregar a palavra de Deus. Na verdade diz: hoje vocês assam um ganso, mas daqui a 100 anos vocês vão ouvir uma águia e nada vocês poderão fazer contra ela. E esta foi uma grande verdade, ó Pai, porque Martinho Lutero se levantou com as suas 95 teses e começou ali a fagulha da grande reforma protestante. Pai, homens e mulheres de Deus que em momentos de dura perseguição deram seu testemunho em oração e deram seu testemunho da palavra. O próprio Martinho Lutero, na Dieta de Worms, em 1521, quando foi chamado para ser interrogado, meu Pai, aquele homem achou que teria oportunidade de expor a palavra ante aquela inquisição, mas não teve. E aqueles homens somente queriam dizer: você se arrepende? Você se arrepende? Você volta atrás? Você nega tudo que você pregou? Eles queriam, na Santa Inquisição, eles queriam que Lutero abrisse mão da palavra, que Lutero abrisse mão da verdade de Deus. E ali Lutero disse uma das frases bíblicas, uma das frases ligadas à fidelidade bíblica mais tremendas. E ele disse: se vocês me convencerem biblicamente que eu estou errado, então eu me retratarei. Caso contrário, não posso ir contra a minha consciência, porque a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Deus! Que autoridade, que poder, Pai! Anos antes, numa mesma dieta, numa mesma momento daquele, um outro homem
disse palavras iguais às dele e foi queimado à fogueira. Mas aquele homem estava destemidamente movido pelo Espírito Santo, cheio de graça e poder. E Deus, na sua onisciência e providência, enviou companheiros de ministério de Lutero, que o arrebatou e o levou para o castelo de Wartford, para que ele estivesse lá guardado e então pudesse escrever muitas cartas e desenvolver a reforma protestante. Pai, isso é maravilhoso. Como nós vemos, Pai, em meio às perseguições e lutas da vida, que a palavra e a oração fazem total diferença. Como uma vida que é bíblica e tem intimidade com Deus, como ela é poderosa, como faz diferença, Pai, como faz diferença a vida de oração. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, como é que vai ser o meu amanhã, e depois que eu morrer, qual é o legado que eu vou deixar, como serão meus filhos, como será minha família, como eu vou deixar, o que vai acontecer. Pai, estes homens que nutriam uma vida de oração e palavra, diante de qualquer momento da vida, Senhor, assim como Abel, mesmo depois de mortos, ainda falam. Pai, nós pegamos hoje um livro de João Calvino, As Institutas da Religião Cristã, e mais de 500 anos depois, estes livros continuam sendo referência da teologia, da boa teologia da igreja. E hoje muitos por aí que se arrogam os profetas das nações, tem uns livretinhos aí que não falam nem na esquina seguinte. Quanto mais 500 anos de história falando ao coração de milhares e milhares de pessoas. O que é isto? Da onde vem essa graça? Da onde vem esse poder? Da onde, Pai, vem essa capacitação para transformar vidas? Da onde vem essa capacitação para impactar gerações? Da onde? Da onde vem, Pai, senão de uma vida ajoelhada diante do Senhor e da sua glória? Da onde vem a capacitação para impactar pessoas, para impactar vidas com o seu testemunho? Quando John Huss foi queimado naquela fogueira 100 anos antes da Reforma Protestante, aquela nação disse, aquelas pessoas disseram, os incrédulos disseram, nós deveríamos ter queimado esse homem em outro lugar, porque o cheiro da praga russita impregnou toda a cidade. Pai, aquele homem com seu testemunho de vida e seu martírio continuou influenciando aquela cidade, aquela nação. Pai, isto é graça, isto é poder, Pai. Isto é graça, isto é poder, Senhor. Poder que transforma vidas pelo Espírito Santo, poder que pela pregação e a vida no Evangelho influencia nações, Pai, influencia comportamentos. Certa feita uma rainha disse, eu tenho mais medo da oração de Wesley do que dos exércitos da coroa, porque quando aquele homem dobrava o joelho para orar, grandes coisas aconteciam na terra. Pai, nós precisamos adotar o estilo de oração, nós precisamos adotar, Pai, essa vida bíblica e de oração. Nós, como igreja e como crentes individuais, precisamos ter uma vida de oração. Seremos dotados de graça e poder para impactar a nossa família, impactar o nosso ministério, impactar a nossa nação, nosso bairro, impactar o executivo, o judiciário, o legislativo, impactar aqueles que tiverem contato conosco, impactar a nossa sociedade, Pai, para que possamos ser referência de luz dessa terra, sal desta terra, referência de cristãos dessa terra.
Esta é a nossa oração, Pai, nesta noite. Esta é a nossa oração, ó Pai. Assim como Estevão, que no momento de grande perseguição, duas coisas, duas. No momento de grande perseguição, Estevão não abriu mão de pregar a palavra. Atos capítulo 7, onde nós vemos a exposição de Estevão, nós temos a maior exposição em defesa da fé de todo o Novo Testamento. A defesa e apologética de Estevão é maior do que a defesa de Pedro e de Paulo. É a maior defesa exposta é a de Estevão em seu martírio. Estevão não abriu mão da palavra. E naquele momento de dura provação e martírio, ele orou a Deus. E a sua oração foi para que os seus algozes fossem perdoados. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Isto é um coração cheio de graça e de poder. E só o Teu Espírito, Pai, pode nos capacitar para isso. Só o Teu Espírito e a Tua Palavra pode nos capacitar para isso, Pai. Então a Ti rogamos, a Ti oramos e a Ti nos submetemos, para que, através das nossas vidas bíblicas e em oração, possamos impactar o Brasil, possamos impactar, Pai, a nossa nação, que possamos impactar a Tijuca do Rio de Janeiro, que possamos impactar Itaipu, a região oceânica de Niterói, possamos impactar esses dois polos de pregação onde o Senhor está nos colocando, ó Pai, e a partir desses dois polos de pregação, possamos impactar todo o estado do Rio de Janeiro, meu Pai, e as tantas que o Senhor permita que avancemos com o impacto da pregação do Evangelho. Esta é a nossa oração, é a nossa petição, e nós oramos em nome de Jesus Cristo, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Amada igreja, povo de Deus, povo amado, povo eleito, povo santo, povo escolhido, sacerdócio real, ministros de uma nova aliança. Louvado seja Deus pelas vossas vidas. Graças a Deus chegamos até aqui maravilhosamente movidos, inspirados e debaixo da ação do Espírito de Deus. Obrigado por ter vindo até aqui junto conosco, todos juntos. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado pela comunhão. A Deus todo louvor e a Deus toda glória. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite revigorante. Durma cedo, durma bem, que em nome de Jesus nada atrapalhe o teu sono, você possa deitar, descansar, dormir bem e acordar bem amanhã, sábado, ter um dia abençoado, um dia cheio da glória de Deus, um dia cheio das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Não esqueça de orar pelo seu pastor, 21 anos de ministério. Estou pedindo a Deus uma graça especial nesses 21 anos de ministério. Deus sabe, algumas dificuldades, algumas lutas, mas Deus é fiel, Deus todo a glória, Deus todo louvor. Hei de superar lutas, algumas lutas financeiras, mas Deus, nada sério, mas a Deus toda a glória. Eu sei que Deus vai ouvir a minha oração em nome de Jesus. Então, ore pelo seu pastor, ore para que o seu pastor continue crescendo em graça, em conhecimento. Meu maior sonho, meu maior pedido a Deus é que eu possa ser um pregador da palavra segundo o coração de Deus. Que eu possa anunciar o Evangelho com a graça de Deus e o favor do Senhor. E as palavras que saírem da minha boca sejam palavras de Deus, palavras com unção de Deus, palavras autorizadas por Deus, palavras que Deus esteja colocando na minha boca, Ele mesmo colocando na minha boca e usando a minha vida. Essa é a minha maior oração, em nome de Jesus Cristo,
para a glória de Deus. Amém? Então peça isso, por favor, em nome de Jesus. Então tenha uma noite abençoada. Eu aguardo você no domingo, às 9 horas da manhã, aqui na rua General Roca 340. Por favor, não falte, não perca o culto presencial, esteja conosco. Você está distante do Rio de Janeiro, então assista pela nossa live, por favor, em nome de Jesus Cristo. Domingo, 9 horas da manhã, General Roca 340, galeria. E em breve, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Talim Mateus, se Deus quiser, estaremos na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, na sede nacional da nossa igreja, para o louvor e a glória do nosso Pai, em nome de Jesus. Amém! Noite abençoada, graça, paz, amor e misericórdia